Nossa, gente, esse tema é complicado, né? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que a gente brasileiro tem que se localizar e saber quem a gente seria nessa guerra. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô vendo os embates de rede social, do eu acho isso certo, eu acho isso errado, porque fulano tem o direito disso. E essa relativização grotesca, como se fosse tudo a mesma coisa. Não teve nada de especial que aconteceu no sábado. É que nem a polícia entrando numa favela. Não é. É preciso a gente ter racionalidade. O que é a racionalidade? Racional vem de ratio, que é proporção em grego, dar às coisas o tamanho que elas têm. E a gente está diante de um ataque terrorista brutal e de uma coisa nova ali nessa região, que mesmo sendo uma região tão conflituosa, isso é novo. E quem que a gente seria? Por que eu estou falando isso? Porque esse conflito, a tendência é ele escalar. A gente não sabe se daqui a pouco vai estar misturada essa guerra com a história da Rússia, se a gente vai ter outros países árabes, tanto xiitas quanto sunitas, entrando nesse conflito. E aí os árabes também têm um conflito entre eles, de xiitas com sunitas. A gente pode ter algo que se arraste por muito tempo e que o nosso governo vai ter que se posicionar, sobretudo porque o nosso país está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Quem é que você seria nesse conflito? O que eu tenho visto no imaginário assim do tuiteiro médio, né, que é onde a gente tem uma medida das pessoas, ou em grupo de WhatsApp, as pessoas ou elas se imaginam como alguém que está ali se rebelando contra uma força terrorista, ou como alguém que está utilizando do terrorismo para atacar, ou como alguém que iria para o exército defender os seus. Quando, na verdade, a gente tem uma boa amostra de quem a gente é. O Brasil é aquela rave que estava rolando lá. Não se iluda, a gente é o povo da rave. A gente não é o povo do exército israelense, vou defender, não. A gente é o desavisado que está lá no meio, que, aliás, essa rave, Universo Paralelo, é uma franquia de uma rave brasileira, de um DJ muito conhecido. E como é que é a nossa situação naquele conflito? Quando chega o Hamas, um grupo terrorista, mata primeiro para perguntar depois. É disso que nós estamos falando. De pessoas que não aceitam, por exemplo, a gente está vendo aí, eu vejo progressistas defendendo o Hamas e não sei o quê. Tem que decidir quais são os seus princípios e quais são os seus valores. Israel é a única democracia liberal da região toda. Então você está defendendo, eu defendo porque Israel oprime, não sei o quê. Ok, mas ali não pode homossexualidade, eles matam. É crime. Ali as mulheres têm menos direitos. Você tem ali a admissão, por exemplo, o Hamas é um partido que crê na teocracia em golpes de Estado. E é um grupo terrorista, estou falando partido porque ele se diz partido. E ele se apresenta como partido e é reconhecido por algumas forças políticas como se partido fosse. Se bem que o PCC também fala que é partido. Então, assim, a pessoa quer se chamar do que não é para ter um lugar à mesa para debater. É um grupo terrorista que acredita o quê? Numa teocracia. Então, por exemplo, você que não é um muçulmano praticante, segue aquelas leis, já ok matar. Não, mas porque o Islã tem que ser respeitado. Ok, tem que ser respeitado. Todas as religiões têm que ser respeitadas. O que eu estou dizendo é diferente. Existem grupos que acreditam que você tem de ter uma teocracia muçulmana e que quem não seguir você mata. Existe um outro grupo terrorista ali, o Hezbollah. Você tem o Hezbollah financiado pelo Irã. O Hamas é um grupo terrorista financiado e armado pelo Irã também. O Irã tá matando moça na rua porque tá usando o hijab errado. E não são nem os terroristas que estão fazendo isso. São os mais bonzinhos. Você avaliando que um terrorista seria capaz, você tendo o estilo de vida que você tem, sua família, seus filhos, o que essas pessoas pensam de pessoas como você? E eu acho que é aí que a gente precisa se colocar.
porque virou uma modinha, né? Porque tem a pauta, que é uma pauta que nem coincide, que você defende todas as liberdades individuais, as pessoas homossexuais, você defende as mulheres, e aí, de repente, você defende quem é contra tudo isso. Eu acho que é isso que a gente precisa no Brasil, se localizar. Você aí seria quem? Você aí seria a pessoa que tem que ser assassinada porque a sua existência não está de acordo com as nossas leis religiosas. É simplesmente isso para esses grupos terroristas. E o brasileiro precisa aprender a se localizar, porque esse conflito ainda vai se estender muito e a gente não sabe o quanto.